Há 66 milhões de anos, a Terra era um mundo radicalmente diferente do nosso. Era um planeta vibrante, um palco de vida grandiosa e exuberante, dominado por criaturas que hoje só encontramos em museus e em nossa imaginação. Bem-vindos ao final do período Cretáceo, a última era dos dinossauros. Imagine um mundo onde florestas densas e úmidas cobriam vastos continentes, formando um tapete verde que se estendia até onde a vista alcançava. Rios monumentais, muito maiores que os nossos, serpenteavam por vales imensos, esculpindo a paisagem ao longo de milênios. Os mares, quentes e rasos, brilhavam como espelhos azuis sob um sol que parecia eterno. Era um paraíso primitivo, pulsando com uma energia selvagem. Nesse cenário, gigantes caminhavam sobre a terra, com uma majestade que desafia a nossa compreensão. Manadas de tricerátops, com seus 3 chifres imponentes e suas golas ósseas, pastavam pacificamente em planícies abertas, como búfalos de uma era perdida. Anquilossauros, verdadeiros tanques de guerra vivos, vagavam lentamente, protegidos por uma armadura de placas ósseas e uma clava mortal na ponta da cauda. Nas margens dos rios, enormes bandos de hadrossauros, os dinossauros de bico de pato, comunicavam-se com sons profundos e guturais, enquanto cruzavam as águas em busca de vegetação fresca. Os céus não eram menos impressionantes. Pterossauros, como o gigantesco Quetzalcoatlus, com uma envergadura de asas comparável à de um pequeno avião. Dominavam os ventos, planando sobre as florestas e os mares em busca de presas. Ao lado deles, aves primitivas, ainda experimentando as maravilhas do voo, ensaiavam seus primeiros saltos entre as árvores, predecessoras das aves que conhecemos hoje. Nos oceanos, o silêncio dos abismos era quebrado pela presença de criaturas colossais, mosassauros, répteis marinhos gigantescos, com mandíbulas repletas de dentes afiados, reinavam como os predadores supremos das águas. Plesiosauros de pescoço longo deslizavam com uma graça surpreendente, caçando peixes em meio a recifes de corais ancestrais. O mar era um universo à parte, cheio de vida e perigos. E entre todos esses titãs havia um soberano, um rei cujo nome ecoa até hoje como sinônimo de poder e ferocidade. O Tiranossauro Rex, com mais de 12 metros de comprimento e dentes capazes de esmagar ossos, ele era o predador alfa de seu tempo. Cada passo seu fazia o chão tremer. Sua presença era um lembrete constante da lei implacável da natureza. O T-Rex não era apenas um animal, era o símbolo máximo da força e do domínio de uma era. A vida florescia em um equilíbrio complexo, um ciclo de caça e sobrevivência, que perdurava há mais de 150 milhões de anos. Os dinossauros eram os mestres indiscutíveis do planeta. Parecia que seu reinado seria eterno, que nada poderia abalar o poder desses gigantes. Mas muito acima deles, no silêncio frio e escuro do espaço profundo, o destino já estava em movimento, traçando um curso de colisão inevitável. Uma rocha colossal, um asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, viajava pelo sistema solar. Com uma massa estimada em trilhões de toneladas, ele era um mensageiro do cosmos, um fragmento de eras passadas que por milhões de anos seguiu uma órbita que o aproximava cada vez mais do nosso planeta. Invisível e silencioso, ele se aproximava, carregando em si o poder de remodelar o mundo inteiro. Quando finalmente alcançou a Terra, sua entrada na atmosfera foi um espetáculo apocalíptico. O atrito transformou a rocha em uma bola de fogo ofuscante, uma esfera incandescente que rasgou o céu a uma velocidade vertiginosa de mais de 70 mil quilômetros por hora. Para qualquer criatura que olhasse para cima naquele momento, seria a visão de um segundo sol. Um sol que trazia consigo não a vida, mas a aniquilação. O impacto foi de uma violência inimaginável, um evento que transcende nossa capacidade de compreensão. O asteroide atingiu a Terra na região que hoje conhecemos como a Península de Yucatán, no México. No instante da colisão, uma cratera de proporções épicas foi aberta. A cratera de Chicxulub, com mais de 180 quilômetros de largura e 20 quilômetros de profundidade. O mar naquela região simplesmente vaporizou. A crosta terrestre se dobrou,
e se partiu como uma casca de ovo, liberando uma energia equivalente a 100 milhões de megatons de dinamite. Para se ter uma ideia, isso é milhões de vezes mais poderoso do que a mais potente arma nuclear já criada pelo homem. Uma onda de choque superaquecida se propagou pelo planeta, varrendo tudo em seu caminho, a uma velocidade supersônica. Tsunamis colossais, com centenas de metros de altura, foram gerados pelo impacto, avançando sobre os litorais de todos os continentes e devastando ecossistemas inteiros a milhares de quilômetros de distância. Mas, o pior ainda, estava por vir. A força da colisão arremessou bilhões de toneladas de rocha e detritos para a alta atmosfera. Esses fragmentos, superaquecidos, retornaram à superfície como uma chuva de fogo global. O céu se encheu de meteoros incandescentes que incendiaram florestas, campos e até mesmo a superfície dos oceanos. O planeta inteiro foi transformado em um forno. Em poucas horas, a atmosfera se encheu de uma camada espessa de poeira, fuligem e cinzas. Essa nuvem negra envolveu o globo, bloqueando quase que completamente a luz do Sol. O dia se transformou em noite. O planeta mergulhou em um crepúsculo eterno, um inverno nuclear que duraria anos. As consequências foram catastróficas. Sem a luz do Sol, a fotossíntese parou. As plantas, a base de toda a cadeia alimentar terrestre, morreram em massa. Sem plantas para comer, os dinossauros herbívoros, dos gigantescos saurópodes aos tricerátops, sucumbiram à fome, e sem suas presas habituais, os grandes predadores, incluindo o poderoso Tiranossauro Rex, também desapareceram. A queda de temperatura foi drástica. O frio tomou conta do planeta, e os gigantes de sangue frio que reinaram por milhões de anos, adaptados a um mundo quente, não tiveram chance. A extinção em massa havia começado. Cerca de 75% de todas as espécies na Terra foram varridas da existência. Mas a vida, como sempre, encontra um caminho. Mesmo em meio à devastação, à escuridão e ao frio, a chama da vida não se apagou completamente. Nas sombras do apocalipse, pequenas criaturas encontraram refúgio. Mamíferos do tamanho de ratos, que viviam em tocas subterrâneas, conseguiram sobreviver ao calor inicial e ao frio subsequente. Algumas aves resistentes, cujos ancestrais eram dinossauros, também perseveraram. Insetos, peixes de água doce e criaturas que viviam no fundo do mar encontraram maneiras de resistir ao colapso ambiental. Lentamente, ao longo de anos e décadas, a poeira começou a assentar. Os primeiros raios de sol finalmente perfuraram as nuvens de cinzas e tocaram a superfície ferida da Terra. O planeta começou a respirar novamente. Sementes que haviam permanecido dormentes no solo por muito tempo, protegidas da destruição, germinaram. Pequenas samambaias foram as primeiras a despontar, criando um tapete verde sobre a paisagem cinzenta. O mundo havia mudado para sempre. A era dos dinossauros, que durou 150 milhões de anos, chegou a um fim abrupto e violento. Os gigantes haviam partido, mas sua queda abriu um novo capítulo na história da vida. Os nichos ecológicos deixados vazios pelos dinossauros se tornaram um campo de oportunidades para os sobreviventes. Começava a era dos mamíferos. Aquelas pequenas criaturas que se esconderam nas sombras começaram a emergir de suas tocas para um mundo novo e vazio. Sem os grandes predadores, eles puderam se diversificar, crescer e evoluir de maneiras que antes eram impossíveis. Ao longo dos milhões de anos que se seguiram, eles dariam origem a uma incrível variedade de formas de vida, desde baleias a morcegos de cavalos a primatas. Foi dessa incrível história de destruição e renascimento, da sobrevivência no limite da extinção, que, milhões de anos depois, surgiria uma nova espécie, uma espécie capaz de andar sobre duas pernas, de criar ferramentas, de construir civilizações e, o mais importante, de olhar para o céu estrelado e se perguntar sobre sua própria origem e sobre os gigantes que vieram antes. Nós, os humanos, nossa existência hoje é uma consequência direta daquele dia catastrófico. Somos os herdeiros de um mundo que foi remodelado pelo fogo e pelo gelo.
Carregamos em nosso DNA a memória de uma sobrevivência improvável. A história dos dinossauros não é apenas uma história sobre o passado, é a história que tornou o nosso presente possível. Obrigado por assistir. Se você gostou de viajar conosco por essa história épica, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais jornadas pelo incrível passado do nosso planeta. Até a próxima!